Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando mais uma aula de metafísica, hoje com um conteúdo novo. Na última aula, nós concluímos o primeiro módulo do curso, no qual colocamos a questão metafísica. Ou seja, pretendemos responder à pergunta que é metafísica a partir de uma questão metafísica, a questão do Heidegger acerca do nada. Como vimos, o nada se manifesta na angústia, mas esse nada que se manifesta na angústia tem a ver precisamente com a liberdade humana. Não a liberdade política, não a liberdade econômica, não a liberdade antropológica, mas precisamente a liberdade ontológica, ou seja, a liberdade de ser. Ora, ao chegar nesse ponto, nós temos que nos colocar uma questão. Como que o pensamento anterior a Heidegger, como que o pensamento anterior a esse tempo no qual nós vivemos, que é um tempo, se não iniciado, pelo menos é um ponto, uma época, um momento que Heidegger, na sua obra, na sua impostação da questão metafísica, de certo modo, abriu o horizonte. Quer dizer, ele pode não ter iniciado esse tempo, mas ele abre o horizonte desse tempo. Um horizonte a partir do qual nós podemos enxergar de uma maneira diferente as questões clássicas, as questões tradicionais e as questões atuais relativas ao ser. Nós percebemos que, a partir daquela leitura da preleção de que é metafísica de Heidegger e um ou outro fragmento da introdução a que é metafísica, que a noção de ser, que já havia sido trabalhada em uma aula a partir de ser e tempo, concebe o ser de modo completamente distinto daquilo que foi o caso na metafísica tradicional. Ou seja, só um minutinho. Ou seja, o modo como Heidegger concebe o ser não é substantivando o ser. Essa palavra, o ser, ela substantiva o ser. Porém, não tem como falarmos de um conceito, de uma determinação, de um acontecimento, também, às vezes, sem usar a palavra o, ou seja, o adjetivo, para designar isso de que estamos falando. Mas, mais propriamente do que o ser entendido como algo abstrato, entendido como um mero conceito abstrato pela metafísica tradicional, aqui no texto do Heidegger, mesmo quando falamos o ser, não estamos falando de um conceito do ser, não estamos falando de um conceito do ente, estamos falando do modo de ser, de um modo específico de ser, que é o modo de ser de cada um de nós, seres humanos, enquanto somos, ou seja, enquanto existimos. Para chegar a esse ponto, portanto, a história da metafísica teve que passar por diversos momentos. E boa parte desses momentos, pelo menos dois grandes momentos, havia uma espécie de conjunção entre a metafísica entendida como ciência e a metafísica entendida como modo de vida. Por exemplo, os gregos entendiam a metafísica ao mesmo tempo como ciência,
e, ao mesmo tempo, como modo de vida. Primeiramente, como ciência, como alguns de vocês já devem ter visto em Platão, em Aristóteles, nos neoplatônicos, e paulatinamente como ciência, o que também ocorre em Platão, embora Platão designe essa ciência como dialética, Aristóteles como a ciência buscada, os neoplatônicos como teologia, e só depois dos neoplatônicos tardios é que a metafísica, enfim, se apresenta como uma ciência. É aí que se dá aquilo que, no decorrer desse curso, nós vamos designar como o primeiro início da metafísica como ciência. Antes, nós tínhamos um movimento, primeiro, de fundação, 2, de verificação, e 3, apenas no terceiro momento, que é o início propriamente dito da metafísica como ciência. Mas o primeiro de fundação da metafísica, o segundo de verificação da metafísica quanto aos seus limites. Por isso, em Aristóteles, ela vai ser chamada de a ciência buscada. Aquela ciência cujo trabalho do filósofo é buscar, é apresentar. Logo depois desse primeiro início da metafísica, primeiro início esse que não é ainda apresentado na sua forma canônica, mas é algo que está em pesquisa, é algo que está em discussão. Inclusive, tem alguns textos que eu vou apresentar para vocês, mas não hoje. Posteriormente, quando discutirmos Tomás de Aquino e Duns Scoto, que é a discussão sobre se há uma ontologia, no sentido em que, a partir de Duns Scoto, o pensamento humano começou a elaborar, ou se há metafísica no pensamento antigo. Ou seja, o pensamento antigo é um pensamento tal que, no âmbito no qual ele se coloca, o que está em jogo não é algo como uma teoria geral do ser, entendido como algo abstrato. Não é uma ciência das categorias gerais, das categorias abstratas chamadas transcendentais do ser. Não, o que está em jogo para a metafísica, tanto a platônica quanto a aristotélica, e depois a neoplatônica e a tomásica, então incluindo aí a metafísica do primeiro início, é a metafísica como ciência teológica. E no âmbito dessa ciência teológica, o que implica, por exemplo, noções como a de ser, a de ente, a de essência, e assim por diante. Bom, como então entender isso numa época como a nossa época, que para muitos é uma época pós-metafísica? Como entender isso numa época, repito, como a nossa, para a qual a metafísica é algo do passado? Bom, se nós vermos a partir do Heidegger, isso é um tremendo equívoco, porque a metafísica não é algo do passado, ela é algo presente. Embora muitos heideggerianos vão dizer o inverso do que eu estou dizendo. Mas nós vemos o próprio Heidegger, está lá no texto dele. E a tradução não é uma tradução equivocada, até porque foi conferido no próprio original alemão, e está lá o que o Heidegger disse. A metafísica permanece vigente, ou ela permanece aí presente com uma diferença ainda vigente entre ser e ente. Bom, o que nós vamos traçar nesse curso a partir de agora é esse movimento, desde o nascimento da metafísica com Platão
até a sua transformação em Heidegger, considerando que há pelo menos 3 inícios da metafísica. O início como teologia, é o pensamento antigo, é o pensamento medieval. Essa teologia que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a chamada teologia revelada da Igreja Católica ou das igrejas protestantes que vieram depois. Essa teologia também não tem nada a ver com qualquer ciência dogmática no sentido religioso, mas é a filosofia primeira. É a filosofia do primeiro princípio. Tá? Para os antigos, a equação protefilosofia sive teologia era verdadeira. Porém, para os modernos, a proposição prima filosofia sive ontologia é que é a expressão do verdadeiro. Nós temos, em um caso, a metafísica no seu primeiro início, a metafísica como teologia, e depois a metafísica do segundo início, a metafísica como ontologia, que é essa que vige desde Duns Scoto, nos séculos 13 e 14 depois de Cristo, até pelo menos meados do século passado, até meados dos anos de 1900. Dito isso, há uma proposição que é minha, essa proposição, de um terceiro início da metafísica. Não tem algo escrito sobre isso, tem alguma coisa escrita, não muita coisa, mas eu falo de um terceiro início. Pelo menos em sala de aula, como aulas, eu tenho isso escrito. Um terceiro início no qual a metafísica não é mais uma teologia, não é mais uma ontologia, mas pode ser uma estética. E por que pode ser? Porque nós estamos no início da elaboração disso. Não sabemos onde vai dar. Pode ser que ocorra isso, pode ser que ocorra outra coisa. Porém, o pensamento atual nos dá mostras de que nós caminhamos para um modo de ser e de pensar no qual a imagem se torna integrante, se torna algo intrínseco ao processo do pensar. Por isso, nós podemos falar de um pensar em imagens. Nós não vivemos mais numa época em que os pensamentos se dão por conceitos, se dão por representações. Essa foi a época moderna, que começou com Duns Scoto e que acabou com Wittgenstein. Com Wittgenstein, esse tipo de pensamento acaba. Por mais que tenhamos hoje lógicas formais, as mais variadas, por mais que tenhamos pensamentos abstratos, os mais interessantes, a perspectiva da representação como regime epistêmico do pensamento humano já se esvaiu. Hoje, iniciamos um outro processo. Um processo no qual podemos falar, com Habermas, inclusive, de um realismo sem representação. E, evidentemente, independente do modo como a gente entenda isso, e volto a dizer, isso é uma expressão do Habermas, que não é metafísico, que sequer um pós-metafísico, até porque, para ele, a pós-metafísica tem a ver com algo pós-representacional, mas há um equívoco em Habermas, porque quando ele fala isso, e identifica a metafísica com esse processo, ele está falando apenas da metafísica da representação, portanto, da metafísica moderna. E isso é bom. Ou seja, o próprio Habermas, ele nos dá conta, ele aceita que a metafísica dita morta, a metafísica da qual a época atual é posterior, é precisamente a metafísica moderna.
é precisamente a metafísica da representação. Essa metafísica acabou. O que não significa que toda a metafísica acabou. Seja toda, aqui nesse toda, alguma perspectiva que se relacione com a metafísica como disposição natural, para retomar a expressão de Kant, seja propriamente a metafísica como ciência. Por quê? Porque tanto nos antigos, até Tomás de Aquino, quanto em Baumgarten, que podemos falar de Baumgarten, dos outros modernos não podemos falar, mas de Baumgarten nós podemos, porque ele fala de uma metafísica natural e depois de uma metafísica artificial. A artificial é a científica. A natural é a que é vivida pelos humanos, pelos seres humanos no seu dia a dia, na sua relação com essas coisas, as essências, que a metafísica artificial busca desenvolver e sistematizar. Kant retoma essa metafísica natural e chama ela de metafísica como disposição natural. Isso existe no ser humano e sempre existirá no ser humano, vai dizer Kant, enquanto o ser humano se questionar, ou colocar em questão aquelas coisas que para ele são importantes, são fundamentais. E é disso que Heidegger retira também a força do seu argumento e nos apresenta a sua proposta de uma transformação da metafísica. Ora, se essa transformação da metafísica proposta pelo Heidegger é minimamente plausível, nós podemos falar que, a partir dessa compreensão da metafísica como disposição natural, da metafísica como modo de vida, nós podemos, justamente nessa perspectiva, falar da metafísica como ciência. Não mais uma ciência a priori, uma ciência transcendental, como queriam os modernos, e, portanto, baseada na representação, e não mais como uma metafísica da intuição, como queriam os antigos, mas uma metafísica das relações entre o ser humano e o mundo, das relações entre o ser humano e ele próprio, isto é, as relações interpessoais. Como diz o Christos Ioannaras, um filósofo contemporâneo, que nós leremos ao final desse curso, lá no final do terceiro bimestre, ou talvez até do quarto bimestre, quando ele fala da metafísica pós-moderna como uma ontologia relacional. Isto é, como uma ciência, como uma disciplina para a qual e na qual o que importa é o sercom, que ele vai chamar de sinousia. Ou seja, essa sinousia, ou esse sercom, é precisamente a relação, não abstrata, não a categoria da relação, mas o laço que nós constituímos uns com os outros enquanto no mundo. E que laço é esse? Esse laço é o amor, esse laço é eros. Ou seja, esse laço é o desejo pela vida como relação. Não há uma vida estritamente individual. Toda vida, se é que ela é vida, ela é relacional. Então, nessa perspectiva, o Ioannaras retoma aquilo que na história da metafísica foi o seu grande eixo, que em alguns filósofos, como Aristóteles e Kant, vai aparecer como categoria, em Aristóteles como uma categoria que diz respeito às relações entre as outras categorias e a substância no próprio mundo, e em Kant como sendo uma categoria do entendimento, e também como sendo um juízo. Logo, no âmbito do transcendental. Agora, com Ioannaras, podemos dizer que essa relação foi naturalizada, ou renaturalizada. Porém, como essa expressão é complicada, naturalizado, renaturalizado, nós dizemos apenas que essa noção de relação se põe ou se impõe no âmbito
no qual o que importa não é mais necessariamente o ser entendido em abstrato, mas o modo de ser, que, portanto, não é essa abstração, mas a concretude da relação. A relação como algo concreto, a relação com um fato existencial. E, portanto, o Yanara se coloca aí naquele mesmo plano que Heidegger, no âmbito, portanto, da existência, o âmbito da nossa relação com o mundo, mas principalmente da nossa relação do ser humano consigo mesmo, no âmbito daquilo que faz sentido para esse ser humano, no âmbito daquilo que implica o sentido, não do ser em sentido abstrato, mas o sentido de ser, o sentido de seu próprio ser, o sentido de sua própria existência. Então, o que nós faremos, e aqui eu dei apenas um resumo, é uma reconstrução desse processo a partir de uma tematização da metafísica no âmbito dos seus inícios e no âmbito daquilo que nós podemos considerar a natureza epistêmica da metafísica. Ou seja, no primeiro bloco, no primeiro módulo, onde que está? No primeiro módulo, o que ocorre? Nós temos ali uma apresentação da metafísica a partir de uma questão da metafísica que inclui o que pergunta. E é só por isso que essa metafísica não é abstrata. Ou seja, ela é concreta porque ela inclui aquele que pergunta. Porque aquele que pergunta pelo sentido de ser, por exemplo, é que faz sentido uma resposta para isso. E se alguém pergunta pelo sentido de ser, se alguém pergunta o que é metafísica, se alguém pergunta por que há o ente e não antes nada, quem pergunta não está perguntando apenas a partir da abstração. Não está fazendo uma pergunta retórica, uma pergunta meramente formal. Não, está fazendo uma pergunta que tem a ver com o âmbito da sua existência, que tem a ver com o âmbito daquilo que lhe toca, daquilo que faz problema. Ora, mas na medida que há uma resposta a essa pergunta, e o que é uma resposta? É uma palavra? É um discurso? Nós podemos, a partir desse discurso, proceder à sua explicitação científica. Ou seja, nós podemos mostrar que a metafísica, enquanto modo de vida, também se torna uma ciência. E se ela se torna uma ciência, ela tem uma natureza epistêmica. Ela só se torna ciência porque ela tem uma natureza epistêmica. E essa natureza epistêmica está no discurso humano, está no logos. O logos não é mera lógica. A lógica pode ser formal, a lógica pode ser especulativa, a lógica pode ser até empírica. Mas há uma lógica interna das coisas. Há uma lógica intrínseca ao ser. E é dessa lógica que a metafísica se impõe. É a partir dessa lógica que a metafísica se impõe. Podemos dizer que se há um solo, que é o ser, né, que Heidegger disse, lá na sua fala, no retorno ao fundamento da metafísica, que é onde as raízes da metafísica ganham corpo,
entremeando este solo e essas raízes, há um logos, há um movimento no qual esse solo se move, no qual essas raízes, nesse solo que se move, pode captar nutrientes. Os nutrientes não estão no solo meramente, que esse solo pode se tornar estéril. É o que aconteceu com a metafísica moderna, que separou ser e representação. Ela ficou só na representação do ser e esqueceu o ser propriamente dito. Esqueceu o modo de ser. Por isso a crítica do Heidegger e a pertinência dessa crítica. Mas para que não haja essa separação, para que não haja esse processo pelo qual este solo, que é o ser, se torna estéril, se torna abstrato. É esse movimento do próprio ser. É esse movimento que é o logos do ser. O que faz, portanto, uma ontologia. E o Heidegger mantém o termo ontologia. Sabe por quê? Porque a ontologia não tem que ser apenas uma ciência abstrata, como foi para os modernos. A ontologia pode ser esse movimento, esse logos do ser. Mas qual o ser? Não do ser uma mera abstração, uma mera categoria que nós vamos concatenar com outras no nosso pensamento abstrato. Ao contrário, o ser será esse movimento do existir, do existir. E nesse movimento, na medida que nesse movimento há um logos, daí advém uma lógica, é verdade. Daí advém, portanto, um processo que podemos chamar de lógica do ser. Se nós voltarmos na história da filosofia, se nós voltarmos na história da metafísica, ou seja, se nós refazermos a história dos inícios da metafísica, pelo menos aqueles inícios que já ocorreram de fato, e que já até terminaram, o primeiro início e o segundo início, nós vamos perceber que aí a metafísica foi entendida como ciência, mas não como a mesma ciência. Aquilo que os antigos e medievais entendiam como ciência não é a mesma coisa que os modernos entendiam como ciência, e que alguns de nós ainda pensam que é ciência. E eu digo alguns de nós ainda pensam porque está surgindo uma nova concepção de ciência, que é a ciência pós-moderna, que é aquela ciência da qual, por exemplo, o Boaventura Santos tem falado ao nível da sociologia, ao nível de uma epistemologia das ciências humanas. E o Boaventura Santos vai dizer, inclusive, que são essas ciências que integram as ciências naturais. Que não há ciência sem ser humana. Ou seja, toda ciência é humana por natureza. Por quê? Porque só o ser humano pode conceber a natureza epistêmica de uma ciência, qualquer que seja ela. No nosso caso, nós queremos falar da metafísica. Essa aula de hoje, eu notei que agora ela tem 38 páginas, então acredito que não vai dar para passarmos para Platão já na próxima. Então, eu vou desconsiderar essa ideia. Nós vamos trabalhar esse texto hoje, a primeira parte dele, a metafísica enquanto ciência estrita, significa como ciência rigorosa, sua definição real, isto é, sua definição essencial, e os problemas correlatos dessa ciência. Vai ser uma coisa que nós vamos trabalhar hoje. Na próxima semana, nós vamos trabalhar outra coisa. Deixa eu chegar aqui. Só um minutinho. Vamos trabalhar a segunda parte das epistemes
como legitimação da metafísica enquanto ciência rigorosa. É isso aqui que no início do curso, se eu não me engano, eu chamei de teoria das epistemes, tá? Só que isso aqui nós vamos fazer na semana que vem, quando vocês já tiverem um texto nas mãos. Eu vou fazer um esforço para passar esse texto para vocês hoje. Então, vocês vão poder lê-lo durante a semana, e na semana que vem já estarem aqui presentes, quer dizer, com ele lido, para que a gente possa avançar. Então, falando apenas hoje da metafísica como ciência estrita e sua definição real, nós vamos passar por alguns momentos dessa ciência. Por exemplo, quando nas aulas anteriores nós falamos da metafísica como ciência do metafísico, isso eu não desenvolvi, né? Isso está no texto escrito, mas aqui na exposição eu não cheguei a falar disso e não cheguei a aprofundar, até porque isso exigiria mais leituras. Então, eu preferi ler o texto do Heidegger, no qual o metafísico ali também está sendo apresentado. Esse metafísico, como que ele se impõe? Ele se impõe como um conteúdo, como aquilo que nessa ciência dita metafísica se nos impõe como seu objeto. Falando dessa palavra, entre aspas. Porque não é o objeto da ciência moderna. Na verdade, nem deveria falar objeto, mas eu estou dizendo objeto para ficar mais claro para vocês. Como sendo a coisa de que a metafísica trata. Então, esse conteúdo, o metafísico, esse âmbito, esse campo, é que caracteriza a metafísica como ciência. Por quê? Porque esse âmbito, o metafísico, é o âmbito do vivido. Quando no nosso pensamento não estão em jogo apenas representações. Quando, mais do que representações, no âmbito do nosso pensamento, está posta a questão pelo sentido de ser. Que não é uma questão heideggeriana meramente, é uma questão filosófica universal. Platão e Aristóteles, como disse Heidegger, já haviam colocado essa questão. Então, nada mais justo que voltarmos primeiramente a Platão e Aristóteles e ver o que ali eles estão propondo como sendo essa ciência do metafísico. Considerando, porém, que aquilo que num desses textos anteriores que eu apresentei para vocês aqui, não sei se eu coloquei no WhatsApp agora, isso eu não me lembro. No Moodle eu ainda não coloquei. Mas o que nisso que nós estamos chamando de ciência do metafísico, além de uma definição nominal, que foi o que eu fiz na aula escrita anterior, essa que eu não lembro se eu coloquei no WhatsApp, agora nós passamos para uma definição real. Antes era apenas uma definição nominal, porque dizia respeito à nossa atividade de seres metafísicos. O homem é um ser metafísico, já disse o Schopenhauer. Na verdade, ele fala um animal metafísico. Como que esse animal metafísico, esse ser metafísico, que, portanto, ele é concreto, mas, ao mesmo tempo, ele é pensamento de si, como que esse ser que é aí pergunta pelo seu sentido de ser. Então, ser e aí, ser e ente, essa é a diferença vigente. Por quê? Porque se não fosse ela, nós não perguntaríamos pelo sentido de ser. Só há a pergunta pelo sentido de ser, só há a pergunta por que existe o ente e não antes o nada, porque há uma diferença de ser e ente.
É esse ente aí que, portanto, na sua separação do ser, na sua abstração do ser, pergunta pelo seu sentido de ser. E por que ele pergunta? Porque nele a cisão está feita. A cisão de ser e ente, a cisão de ser e representação, como pensou a metafísica moderna, corrói esse ser. Corrói, ou seja, nadifica. Essa cisão é o próprio nada. E é essa cisão que gera angústia. Uma angústia que não é de hoje. Uma angústia que é desde que o primeiro ser humano veio ao mundo. Quando? Não sei. Sabemos quando surgiram os seres humanos. Sabemos quando surgiram os hominídeos. Mas os seres humanos é a coisa mais complicada. Uma coisa é o homem, outra coisa é o ser humano. Primeiro, há uma hominização, para depois haver uma humanização. Aqui nós estamos falando do humano, estritamente. Quando que surgiu? Não sei, talvez nem importe. O que as ciências particulares estudam, pelo menos as ciências da natureza, é a hominização, é quando surgiu o homem no sentido do hominídeo. A história, parte da geografia, a psicologia, estudam esse processo de humanização, mas não tem como determinar um início. O início é o início e ponto. Mas há mais de um início, o que é muito interessante, mas o que também complexifica a questão. Mas se nós nos colocamos no âmbito da própria questão, nós conseguimos avançar para além daquilo que está posto. O mesmo vale para a metafísica. Nós vamos ler aqui algumas definições de metafísica e vamos trabalhá-las. Ou seja, de onde que elas surgiram, o que são elas? Eu queria fazer, na verdade, um debate com vocês. Nós vamos ler essas definições e eu gostaria que vocês comentassem o que vocês pensam delas. São 3, né? Não dá para eu colocar todas as... Não deu. Então, a primeira, que é do Asclépio. O Asclépio foi um filósofo neoplatônico, mas também aristotélico, que transcreveu o comentário do seu mestre, Amônio, com esse título: Comentário ao livro Alfa Maior da Metafísica de Aristóteles, Alfa Meison. Este filósofo viveu no século VI, se eu não me engano, depois de Cristo. Depois, nós temos uma outra definição, que não é necessariamente igual à do Asclépio, que tem a ver com a filosofia escolástica. Portanto, a filosofia do Tomás de Aquino. E, por fim, nós temos uma terceira definição, que é a do Duns Scotus. Não há uma definição moderna no sentido de Descartes para frente. Mas nós vamos chegar lá. Então, eu vou ler as 3 definições e gostaria de saber de vocês qual é a diferença entre elas. O que cada um desses filósofos está falando. E hoje, boa parte da aula vai ficar aqui, tá? Então, eu gostaria que todos falassem o que estão pensando disso. Diz o Asclépio:
O escopo do presente escrito, ele está falando da metafísica de Aristóteles, é falar dos entes enquanto entes. Isto é, discutir de modo abrangente, aplos, todos os entes enquanto eles são entes. Então, todos os entes enquanto eles, os entes, são entes. Também por isso nós definimos a filosofia, ou seja, a metafísica, conhecimento dos entes enquanto entes. De fato, aqui não se discute nem os casos singulares, mericon, a exemplo dos cometas, como ocorre na meteorologia, nem o que é comum aos diversos casos singulares, cátolo, como, por exemplo, no tratado, aqui tem um errinho, no tratado sobre o céu. Mas discute-se de modo abrangente, que é também o cátalo, sobre todos os entes. De fato, no presente escrito, Aristóteles propõe-se tratar de questões divinas, portanto, de questões teológicas. Discute-se, por exemplo, seja os elementos, seja os princípios. Princípios e elementos são dois termos que se relacionam, que se imbricam, porque nós podemos ter princípios que não são elementos e princípios que são elementos. Agora, será que os elementos são princípios propriamente ditos? É uma questão que nessa época se colocava. Para Aristóteles, sim. Mas depois foi feita uma discussão por conta dos termos aitia, causa, e por conta do termo, que agora me foge a memória, que é propriamente princípio. Logo, logo virá. Tá? Não vou me preocupar com isso, não. É, na verdade, tarefa apenas da filosofia primeira. Então, aqui, ele se reporta à teologia, demonstrar os princípios de todas as ciências. Então, a filosofia primeira demonstra o princípio das ciências, porque ela é a primeira, né? Pois as outras ciências não demonstram os próprios princípios, mas somente a filosofia primeira demonstra os princípios de todas as ciências. Por isso ela é a primeira. Isso é uma compreensão, isso é uma concepção, isso faz parte de um dos comentários à metafísica de Aristóteles da época tardia. A segunda definição de metafísica e a terceira, tal como a primeira, também vão se basear em Aristóteles. Agora, será que elas estão dizendo a mesma coisa? Vamos para a segunda. A metafísica é a ciência filosófica do ente real e suprassensível. Ou seja, ela não é a ciência do ente real e do ente suprassensível. Não. Ela é a ciência de um ente que é real e, ao mesmo tempo, suprassensível. Bom, e aí continua o Barbedetti. Ou da coisa considerada no terceiro grau de abstração. Então, eu quero que vocês me digam o que vocês entenderam disso. O que é isso? Né? Se isso faz sentido para nós hoje. Daí vem uma terceira definição, que é
a do Duns Scoto. O Duns Scoto diz: é necessário que haja uma ciência universal que considere por si os transcendentais. Olha, a primeira vez que na história da filosofia, de fato, aparece o termo transcendentais. Embora nós possamos falar que há transcendentais em Platão, que há transcendentais em Aristóteles, é complicado. Não são transcendentais aquilo lá. Que é outra coisa. Que, por influência do Duns Scoto e de outros, não só do Duns Scoto, e de muitos que leram a filosofia antiga a partir dessa, entre aspas, naturalização da filosofia do Scoto, vai chamar, por exemplo, o belo, o bom, o verdadeiro, de transcendentais. Isso que os medievais falaram. Então, para os medievais são transcendentais. Mas será que são para os antigos? Complicado. Não dá para dizer. Né? Então, lendo a tradução do Barbedete, é necessário que haja alguma ciência universal que considere por si os transcendentais. Chamamos esta ciência de metafísica, com aspas simples, sendo denominada a partir de meta, isto é, além, e física, isto é, ciência da natureza. Trata-se, podemos dizer, da ciência transcendental, pois tem por objeto os transcendentais. E agora eu vi aqui, tem mais uma ciência, tem mais duas definições de metafísica. Vamos lê-las também. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Não, tem mais não, só essas mesmo. Então, 5 definições, não só 3, como eu falei no início. A quarta definição. A metafísica é a ciência dos primeiros princípios do conhecimento no conhecimento humano. É a definição do Baumgarten. E a última, a metafísica é um conhecimento especulativo da razão, completamente à parte, e se eleva inteiramente acima das lições da experiência, mediante simples conceitos, não como a matemática, aplicando os conceitos à intuição, devendo, portanto, a razão devendo, portanto, a razão ser discípula de si própria. Essa é a definição de um cara chamado Immanuel Kant. Eu acho que vocês conhecem, pelo menos já devem ter ouvido falar. Eu gostaria, a partir de agora, então, de ver com vocês o que essas definições têm de comum e o que elas têm de diferente entre si. Queria ouvi-los. Fiquem à vontade. Bom, para mim, falando bem rápido, que eu entendi o pouco que eu entendi, né? Uhum. É que me parece que elas estão falando da mesma. Primeiro, né? Eu acho que é óbvio que elas falam da mesma coisa. Só que as definições, para mim, elas são muito parecidas. Eu não vejo muita diferença, a não ser nos conceitos. Eu não me lembro bem, como o professor falou, do Platão usar transcendental a palavra, né? Não me lembro. Para os comentadores, o belo é transcendental em Platão, por exemplo. O bem é transcendental em Platão. Mas nele próprio não há uma discussão sobre isso. Pois é. Então, me parece que aquelas interpretações ali partem do Aristóteles sempre, e parece que eles só falam da mesma coisa, mas com termos diferentes. Mas, a não ser que a introdução do palavra transcendental pode trazer algum tipo de tentativa de explicação diferente do autor que colocou, como eu digo no Duns Scoto, né? Mas me parece que é bem parecido a definição que eles dão. Tudo partindo do Aristóteles. Tá, era assim, sim, mas é porque foi Aristóteles que deu a definição. Platão não deu a definição de metafísica.
Como você não tinha chegado ainda, nós estamos falando de dialética, né? Então, ele não fala metafísica. E aqui é o momento, por exemplo, o Asclépio, eu não vou dizer agora, mas ele faz parte de um movimento da metafísica como ciência, que ainda não é o movimento que está em Platão, que está em Aristóteles. Eu estava dizendo aqui no início, onde você chegar, que é um caminho para que a metafísica se funde, tenha a sua fundação, e aí, a meu ver, isso ocorre em Platão, como a grande maioria dos estudiosos pensam, não há dúvida quanto a isso. A metafísica ganha em Aristóteles um estatuto, uma definição, uma definição, não uma definição formal, tá? Mas ela ganha uma verificação. E, portanto, limites. Então, uma definição, ou seja, os fins da metafísica, no sentido dos limites, são estabelecidos por Aristóteles. Mas o seu processo de ser uma ciência já fundada, já verificada e, portanto, exercitada, ou seja, como sendo um exercício do pensamento, propriamente dito, naquele âmbito, só vai se dar posteriormente. Só vai se dar quando a chamada enologia platônica e a ontologia aristotélica, a ontologia aqui é um modo de dizer que não é muito adequado, se unirem. Quando houver essa união, vai ocorrer o primeiro início propriamente dito, que vai ser dado na escola dos comentadores de Aristóteles, de Apolônio, perdão, de Amônios de Alexandria. Asclépio é discípulo do Amônio. Essa definição é a definição do Amônio. As palavras podem nos enganar. Por isso que eu fiz questão aqui de, por exemplo, quando aparece a palavra aplos e cátolo, eu falar de abrangente, ou falar do que é comum. Quando lermos Aristóteles, isso vai acontecer. Nessa aula, nós não estamos falando de Platão. Tá? Eu só dei um exemplo de Platão, mas não é uma aula que tem como conteúdo Platão. Então, há muita coisa de parecido realmente nessas definições aqui. Mas será que elas são a mesma coisa, Ângela? Será que elas falam da mesma coisa? É isso que eu quero questionar de vocês, com vocês. Quando eu uso a expressão conhecimento dos entes enquanto entes, será que eu estou dizendo a mesma coisa? Quem acha que é a mesma coisa? Eu quero debater com vocês. Eu quero que um fale que é, pelo menos, e o resto fala que não. Ou um fala que não e o resto fala que é. Só para ver um debate. Para ouvir as razões de cada lado. Vamos primeiro ver o que o texto está dizendo para nós. O escopo do presente é escrito, ou seja, a finalidade da metafísica de Aristóteles. O fim determinado dessa ciência é falar dos entes enquanto entes. Então, aqui, o Asclépio está assumindo uma das 4 definições que o Aristóteles dá na metafísica. Da metafísica enquanto ciência do ente enquanto ente. Bom, há uma definição muito interessante do ente enquanto ente na escola aristotélica, que agora eu não me lembro o nome do cara. Que tem um autor muito importante dele, Philippe Merlin, do ente enquanto ente como sendo a esfera suprema do ente. Mas eu não vou falar disso aqui, porque isso não é uma definição do Asclépio e nem do Amônio. A definição aqui do Asclépio
ou do amônio é diferente. Então, o escopo da metafísica aristotélica é falar dos entes enquanto entes. Ele ainda não disse o que está em jogo aqui, mas note que ele coloca no plural. Ele coloca no plural. Então, não é doente enquanto ente no singular, mas no plural. Isso já impõe uma coisa. Tudo aquilo que possa ser designado ente entra nessa ciência. Então, isso quanto a coisa, não é? Mas ainda ele fala do modo de proceder, do modo de falar. Ou seja, discutir de modo abrangente. O que significa discutir de modo abrangente? Será que é discutir em geral? Não. Isso é coisa da metafísica moderna. Isso é coisa da filosofia contemporânea. Discutir de modo abrangente, aplos, não é discutir de modo geral. É discutir de modo aplos, não plural. O não plural, que também não é individual. Então, de modo abrangente, todos os entes, enquanto eles são entes. Então, o que está em jogo aqui? É discutir cada ente por sua vez? Não. Mas discutir cada ente enquanto eles são entes. Essa palavra é importante. Enquanto são. Ou seja, eu não estou discutindo cada ente na sua figura determinada, na sua forma determinada, na sua existência determinada, abstraída do processo real. Mas está se discutindo todos os entes enquanto eles são entes. Esse enquanto são é aqui algo que implica os outros termos. Eu não discuto em geral, mas apenas enquanto estes entes são entes. Não enquanto eles são categorias. Mas enquanto eles são. Enquanto eles vêm à existência e permanecem na existência. Não a existência abstraída, não uma fotografia de um momento da existência. Mas enquanto são. Se vocês observarem aí uma relação com as 4 causas aristotélicas, vocês estão no caminho certo. Mas vem a continuidade. Também por isso, nós quem? Nós da escola neoplatônica de Alexandria, nós, aqui, eu, Amônio, você, Asclépio, você, fulano, você, Beltrano, definimos a filosofia conhecimento dos entes enquanto entes. Enquanto aqui, subentendido, enquanto são entes. Então, isso até aqui. Ou seja, tem uma diferença brutal em relação às outras. Ele continua. De fato, aqui, na metafísica, não se discute nem os casos singulares, o tomeron, né? Ou o mericon. A exemplo dos cometas, como ocorre na meteorologia,
Isto é, cada caso individual, cada caso singular, não se discute. Nem o que é comum nos diversos casos singulares. Então, há algo que é comum aos diversos casos singulares, mas não vai ser na metafísica. Ou seja, o que é comum, que também é cátalog, que também é abrangente, não é discutido nele mesmo. O cátalog, como o que é comum aos diversos casos singulares, tem a ver com a forma categorial. Não é ainda a categoria, mas a forma. A forma da categoria em Aristóteles, tá? Isso é a forma daquele que informa. Então, portanto, ao nível desse cátalog, disso que é comum, é algo, por exemplo, que implica o modo de considerarmos, por exemplo, um triângulo, que não é por uma definição geral, mas pelo modo como seus ângulos se relacionam. Isso falaremos mais adiante numa aula de Aristóteles. Ora, esse cátalog, isso que é comum, é estudado, por exemplo, no Tratado sobre o Sol. Mas aqui, ao invés, aqui na metafísica, ao invés, se discute de modo abrangente, que também é cátalog, ou seja, se discute de modo comum, podemos dizer, todos os entes. Ou seja, não os casos singulares, as ocorrências entre os entes, mas todos os entes. Todos os entes, enquanto eles são entes. Então, nós temos aqui o objeto e o método. Mas, como não falamos objeto, para os antigos, falamos coisa, a coisa do pensar, a questão, o problema, e o modo de consideração. Ora, esse modo abrangente, o que ele é? Ele continua. De fato, no presente escrito, Aristóteles propõe tratar de questões divinas. Ou seja, o que são as questões divinas? São essas questões que se impõem a nós de modo abrangente. Ou seja, como sendo válidas para todos os entes, mas atuando nesses entes de maneira comum, mas não igual, mas não abstrata, mas não geral, segundo o modo de cada ente. Também falaremos disso posteriormente, em Aristóteles. Ele conclui, discute, por exemplo, seja os elementos, que são aqueles princípios que entram nas coisas e as constituem, os chamados princípios constitutivos, seja os princípios, e aqui eu lembrei, a arqué, né? Princípio é tanto aitia como arqué. Arqué é esse princípio que pode ser chamado de início. Ele permanece na coisa até o fim dessa coisa. Mas não meramente a título de elemento. Porque o elemento é aquele que constitui material ou formalmente a coisa. Então, quais são as questões divinas? As questões relativas aos elementos e aos princípios. Aquilo que faz com que as coisas sejam e aquilo que constitui as coisas. Os entes. E faz isso de modo abrangente. E faz isso, de certo modo, que as coisas se tornam comuns. Ou seja, que os casos singulares tenham processos comuns.
Mas o que importa para a metafísica é apenas o modo abrangente. Aqui para o Asclépio. E por isso, por tratar dos princípios desse modo, a tarefa da filosofia primeira é demonstrar os princípios de todas as ciências. Porque as outras ciências, a matemática, a física, a meteorologia, por exemplo, vão trabalhar ou a partir dos casos singulares, das ocorrências singulares, ou a partir do que é comum aos casos singulares, ou a partir do modo abrangente, no qual os entes podem ser considerados. Percebam que tem 3 níveis aqui. Então, começamos a ver alguma coisa que vai parecer semelhante com as outras definições. O que não significa que elas sejam as mesmas, ou que todas sejam as mesmas. Nesse sentido, conclui o Asclépio, as outras ciências não demonstram os próprios princípios, até porque elas são particulares. Elas não são abrangentes. Elas são singulares, elas não são abrangentes. Elas tratam dos casos singulares. Mas somente a filosofia primeira demonstra os princípios de todas as ciências. Porque os princípios, enquanto tais, se reduzem a poucos. Vai dizer Aristóteles que uma ciência rigorosa é aquela que tem menos princípios. A matemática, por exemplo, não é uma ciência rigorosa. Por quê? Porque ela tem muitos princípios. E quem retoma isso atualmente é o Vittorio Husserl, num dos textos dele, discutindo, por exemplo, com os filósofos contemporâneos algumas questões da metafísica. Pô, mas essa é a definição de metafísica do século VI depois de Cristo. A definição do primeiro início da metafísica. A metafísica, portanto, aparece como uma disciplina teológica. Nesse sentido, ela é uma ciência divina, tá? Porque os elementos e os princípios são coisas, divinas. Ora, a segunda definição, feita pelo Barbedete no texto de 32, agora veja, na 54ª edição 54, foram quantos anos, pelo menos, né? Supondo que uma edição por ano, pelo menos 54 anos. Mas talvez haja mais aqui, né? Essa, a de 32. Eu pesquisei, mas eu não soube dizer quando foi a primeira edição desse texto aqui. O Barbedete diz: a metafísica é a ciência filosófica do ente real e suprassensível. Do que é que ele está falando? Será que ele está falando da mesma coisa que o Asclépio? Não, não está. Uma coisa é falar do ente real e suprassensível, outra coisa é falar de questões divinas. O ente real e suprassensível pode ser uma das questões divinas, mas não todas. O ente real e suprassensível pode ser um desses princípios, mas não todos. Agora veja o que diz o Tomás de Aquino. Barbedete, desculpe o ato falho. É porque ele é baseado em Tomás de Aquino, tá? A metafísica é a ciência filosófica A metafísica é a ciência filosófica do ente real e suprassensível. Ou, e aí ele vai explicar o que é esse ente real e suprassensível,
a coisa considerada no terceiro grau de abstração? Pô, ninguém falou disso aqui ainda. O que é a coisa considerada no terceiro grau de abstração? Se alguém me responder, vai levar 5 pontos de lambuja. 5 em 100, tá? Não 5 em 10. Alguém poderia me explicar o que é a coisa considerada no terceiro grau de abstração? Pode pesquisar na internet, não tem problema. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Bom, tem alguém aí? Eu não tenho a mínima ideia do que seja. Eu chutar o ser enquanto ser, mas não é, né? Pode chutar, cara. Aqui é para chutar mesmo. Sei lá, eu chuto o ser enquanto ser. Eu considero ele como terceiro grau da... Ou seja, essa é uma boa intuição, não é um mero chute, tá vendo como é que é bom chutar? Por aí. Ou seja, essa questão que você colocou agora está mais certa e a anterior. A anterior foi um chute maior do que esse. Entendeu? E aí você pensou que aquela estava mais certa do que essa, mas essa agora que está certa. Aquela lá estava meio assim, né? Então, já que temos isso, o que é o ente enquanto ente, ou, como você falou, o ser enquanto ser? Vamos pegar a minha xícara aqui. Né? Eu gosto de dar exemplos concretos para vocês. Os antigos eram concretos. Então, se a gente vai falar deles, vamos também falar de coisas concretas. Então, vamos lá, Ângelo e Mariana. Eu tenho aqui uma xícara. Né? É uma xícara do Galo que eu ganhei, olha só. O Galo joga hoje, então vamos fazer a campanha para o Galo. O que é essa xícara? Falando metafisicamente. Ela é um ente. Agora, que tipo de ente que ela é? É material. A gente pode dizer que ela é uma substância material. Aqui não tem abstração. Ela é algo concreto. A ciência não faz aqui com a xícara. Eu não tenho uma ciência da xícara. O Aristóteles vai dizer que não há ciência dos singulares. Mas há uma ciência que tem a ver com certos graus de abstração. Mas eu tenho uma ciência, por exemplo, como a física. O que a física considera? O ente no seu movimento de ser. É meio difícil eu falar que a xícara está em movimento. Mas ela está em movimento. Que o ser dessa xícara tem uma duração. Mas é mais fácil vocês entenderem eu falar que uma árvore está em movimento, não é? Mais do que a xícara. Se eu digo que uma árvore está em movimento, eu estou dizendo que ela tem um movimento de nascer e de perecer. Ela nasce e ela morre. Além desse movimento da árvore, tem um outro que é mais fácil para a gente perceber, que é o movimento das coisas. Um carro, ele se movimenta de um ponto A até um ponto B. Um avião, diferentemente do carro, também se movimenta de um ponto A um ponto B. Os movimentos desses entes, dessas coisas, eles perseguem uma linha reta, basicamente. E mesmo que não seja uma linha reta, é uma linha que está mais para reta do que para outra coisa. Mas e o movimento dos astros? É uma linha reta? Não. Para os antigos era um movimento circular. Hoje nós sabemos que não é um movimento circular. É elíptico.
né? Mas não vem ao caso isso agora. Ou seja, a física estuda a physis, a natureza, no seu movimento de vir a ser, no seu devir. Por isso a árvore, por isso os outros movimentos, por isso os céus. Por isso que depois vai se dizer que Galileu separou a física terrestre e a física celeste. Porque no início era tudo uma coisa só, tudo era física. E a física aristotélica, por exemplo, não falava de objetos na natureza. Falava do movimento da natureza. Aqui eu tenho o primeiro grau de abstração, o ente móvel. O que eu considero é o movimento. Eu me abstraio de todas as outras coisas. Eu me abstraio da matéria singular e me volto para a matéria comum apenas. Bom, esse é o primeiro grau de abstração. Há um segundo grau de abstração, que é o grau das matemáticas. Nesse grau das matemáticas, eu me abstraio, evidentemente, da matéria singular, mas também da matéria comum, daquela matéria inteligível das coisas. Por isso que na matemática eu trabalho com um grau de abstração tal que eu não tenho nada material para pensar. A matéria já é da ordem do inteligível, são as quantidades. Mas além desse segundo grau de abstração, há um terceiro. Qual? Esse do ser enquanto ser, que você falou. Então, na física, eu considero o ente móvel. Na matemática, eu considero o ente na sua forma abstrata, quantitativa. Agora, na metafísica, eu considero o ente abstraindo tanto da sua matéria singular, quanto da sua matéria comum, da quantidade, portanto. Eu considero o ente nele mesmo. Portanto, isso que você falou está certíssimo, o ente enquanto ente. Ora, esse ente enquanto ente, que está em jogo na metafísica, tem a ver, então, com isso aqui, o ente real e suprassensível. Se não fosse esse ente real e suprassensível, não teria como eu falar de entes matemáticos. Não teria como eu falar de entes físicos, de coisas sensíveis. Agora, por que aqui eu estou falando de ente real e suprassensível no singular? Porque aqui não tem mais quantidade. Então, não tem que falar, por exemplo, entes. Aqui no Asclepius tem quantidade. Então, ele fala entes enquanto entes. Ele não está singularizando na própria forma do pensamento, como aqui. Então, aqui eu tenho um tipo de metafísica, aqui eu tenho outro tipo de metafísica. Essa aqui é a metafísica do primeiro início. Essa aqui é uma metafísica que não é a do primeiro início mais, mas também não é a metafísica do segundo início. Ela está entre as duas. De certo modo, ela faz a mediação das duas. Porém, na história da metafísica, em função do tomismo, em função de certas situações no quadro da história da filosofia, essa definição permaneceu
devido, inclusive, à santificação de Tomás de Aquino, e ele ter se tornado patrono do ensino no Vaticano, a sua definição permaneceu até, pelo menos, a primeira metade do século passado. Mas não é a definição que ficou canônica no resto da história nessa época. A que ficou foi essa aqui: o estabelecimento da metafísica como ciência dos transcendentais e, portanto, como ciência transcendental. O que é a ciência transcendental? É uma ciência que é mera forma, que é mera representação. Percebe a diferença agora, Ângelo? Está aí ainda? Sim, melhorou um pouco. Ou seja, as palavras faz pensarmos que é a mesma coisa. Mas se nós entramos no conteúdo que está por trás dessas palavras em cada época e analisamos cada época dessa em separado, a gente percebe que é um outro mundo. Mundos que não existem mais. E, portanto, mundos cuja palavra, cuja voz é agora apropriada por outros mundos que transformam e deformam esses mundos. Bom, a partir da definição do Escoto, vem a do Baumgarten e depois a do Kant. Teria aqui ainda a do Christian Wolff, do John Descartes e outros, mas o Descartes, embora ele se coloca contra essa definição, ele está bem dentro dela. E é a partir da tentativa de fazer uma mediação do que disse o Descartes, do que diz o dos Escoto, a partir do Soares, ou seja, tanto Descartes quanto Christian Wolff leram não só Escoto, me parece que Descartes leu Escoto, mas não tenho certeza, mas ambos leram Francisco Soares, que leu Escoto e foi influenciado pelo Escoto, que tenta fazer a mediação de Escoto e Tomás de Aquino, de certa maneira. Nasce essa definição, que é a definição própria da ontologia, e o que vai virar depois teoria do conhecimento. Aqui, a ontologia começa a virar teoria do conhecimento, mas começa com a palavra metafísica. A metafísica é a ciência dos primeiros princípios do conhecimento. Ou seja, ela diz respeito ao conhecimento e não às próprias coisas. Mudou completamente em relação às anteriores. Que o Duns Escoto, embora ele fale de ciências transcendentais, ele fala da noção de objeto transcendental. Ela tem por objeto os transcendentais. Então, há um objeto transcendental. Mas é objeto. Então, é algo que estaria fora do conhecimento, em princípio. Mas aqui o Baumgarten vai dizer ciência dos primeiros princípios do conhecimento no conhecimento humano. Ou seja, aqui sai o conhecimento divino. E essa é a metafísica como ciência, é a metafísica artificial. Bom, depois da definição do Baumgarten, que já é bastante formal, vem a do Kant. Conhecimento especulativo da razão completamente à parte, ou seja, separada, abstrata. Um conhecimento que se eleva acima das lições da experiência, ou seja, que não tem a ver com a experiência.
mas não que seja a priori, mas que se eleva acima das lições da experiência mediante simples conceitos, ou seja, conceitos abstratos. Não faz isso como a matemática, mas nela, na metafísica, a razão tem que ser discípula de si mesma, ou seja, ela tem que aprender consigo própria. Já estamos trazendo isso para o ser humano, olha só. Aqui está no conhecimento humano, aqui está a razão sendo discípula, aprendendo por si mesma, e não de outro. Bom, aqui, pelo menos, nós temos duas épocas da metafísica. Temos o primeiro início, que está aqui com o Asclépio e o Tomás de Aquino, citado pelo Barbedetti. Isso aqui é basicamente uma citação de Tomás de Aquino. Aqui temos o primeiro início da metafísica, o início e o fim do primeiro início da metafísica. E aqui temos também o início e o desdobramento do segundo início da metafísica. A metafísica que Kant quer refundar é a metafísica do segundo início, não é a do primeiro início do pensamento. Bom, depois disso, tem uma série de questões que a gente pode trabalhar. Aqui o Amônio, o sobrenome dele é Amônio de Hérmias, porque ele era filho de Hérmias. Tá? Aqui eu estou falando das outras definições, uma por uma, e essa explicação que eu dei aqui agora, de uma forma bastante geral, aqui ela está mais detalhada. A terceira. Aqui vem a do Baumgarten, e olha só, Heidegger comenta essa definição, na medida que ele estuda Kant, né, ele comenta as duas, na verdade, mas que mais a do Baumgarten. Agora veja aqui o Ângelo e Mariana, né? Olha só que legal, o Heidegger está comentando aqui a metafísica do Baumgarten, e o que ele diz? Estas, cosmologia e psicologia, constituem a disciplina que recebem a designação de metafísica specialis. Então, vamos falar sobre isso depois. Da qual a metafísica generalis, ontologia, difere, enquanto tem por objeto o ente em geral, ens comune. Ou seja, o que disse o Asclépio? Que a metafísica não tem por objeto esse ens comune, esse ente em geral. Hã? Ou seja, vamos voltar lá. O que ele diz? Ó, nem o que é comum aos diversos casos singulares. Isso aqui é o que a metafísica tradicional retomou. Ela esqueceu esse aspecto aqui. O modo abrangente. Ela esqueceu isso. Ela ficou só aqui. Ainda considerando que essa noção do que é comum também diverge nessas metafísicas. Bom, mas indo para a conclusão, para que vocês não me deixem só, aqui vem depois algumas questões mais contemporâneas, de um cara chamado Molinar, um livrinho bem fininho, mas bem legalzinho, e outras questões aqui do Christian Wolff sobre a possibilidade da metafísica, né? O que existe realmente é possível. A noção de possibilidade do Escoto, do Christian Wolff, que depois o Kant vai herdar também e vai criticar. Né? Então, com isso, a gente conclui a aula de hoje. Só lendo aqui uma breve passagem, falando da definição nominal e da definição real.
Nós tentamos mostrar ali as definições reais da metafísica até aqui, mas, de certo modo, essas definições reais não podem esquecer o elemento da definição nominal. Isto é, o nome e a coisa têm que estar juntos. Mas disso nós falaremos na próxima aula, quando entrarmos na segunda parte, das epistemes como legitimação da metafísica enquanto ciência rigorosa. Tá bem? Se vocês tiverem alguma questão, fiquem à vontade. Se não tiverem, a gente vai concluindo por aqui. Não, então, boa noite para vocês dois, boa noite também para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo na aula dita assincrônica. Tá? Espero que vocês retomem isso que está sendo discutido aqui no texto, que leiam o texto, porque é importante que isso apareça nos trabalhos que vão ser entregues no final do semestre. O curso está calcado nisso, né? Ou seja, nos resumos e resenhas que vocês fizerem dos textos, os filósofos são lidos, então das aulas não é necessário, mas tanto essas resenhas quanto as aulas propriamente ditas, de algum modo, elas têm que aparecer no trabalho científico. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vamos conversando. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Mariana. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.